CBN Grandes Lagos. 10h33. Vida em Movimento, com Écio Botaro. Muito bom dia, professor Écio Botaro, tudo certinho? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo como sempre. Estamos aqui com aquela energia positiva, sempre para levar informação para todos que estão nos ouvindo e até para aqueles que não estão, mas vão ser passadas essas mensagens. Olha, ouve o Vida em Movimento, porque sempre tem muita notícia boa, tem orientações bacanas com o Marcelo, com a Manu, com o professor Écio, isso é muito interessante. Muita informação, e hoje, inclusive, estamos ao vivo, direto também no YouTube, então o pessoal que está nos assistindo também no YouTube, além de ouvir, vai estar hoje podendo assistir o professor Écio Botaro. Que honra, hein? Olha, hoje eu vou ficar até um pouquinho envergonhado, tímido, daquele frio na barriga, porque está sendo gravado, né, Marcelo? Mas isso é bom, é muito interessante, interage mais com o público. Sem dúvida. É sempre muito positivo. Maravilha. E hoje, um programa muito especial, né? Recebemos aqui também o doutor Aldo Costa. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia. Muito bom dia para todos. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. Agradecer ao professor Écio, à CBN, por esse prazer de estar compartilhando algumas informações sobre a patologia artrose. Então, hoje a gente vai falar, basicamente, o doutor aqui já deu o spoiler, a gente vai falar sobre artrose no joelho. É isso mesmo, professor? É isso aí, é uma patologia que tem muita incidência, muitas pessoas têm, principalmente as pessoas mais idosas. As pessoas têm que buscar informação por tratamento e etc. E eu tive o prazer de convidar o Dr. Aldo, além de um excelente médico, um excelente amigo que eu conheço há muitos anos e tenho conhecimento muito profundo dessa área, inclusive tem que destacar, ele foi eleito, está entre os 10 que mais fizeram cirurgia de robótica de prótese esse ano de 2024 no Brasil. Então, é um grande respaldo e uma honra tê-lo aqui, né, professor Dr. Aldo? Aliás, ontem, antes do doutor começar, ontem a gente conversava um pouquinho e você estava falando que era uma das referências da ortopedia aqui na cidade, não? Sim, ele, como outros bons profissionais existem aqui, mas o Aldo é sem dúvida uma grande referência para todos. Show de bola. Vamos lá, professor, te dou a honra aí de então fazer a sua primeira questão. Então vamos lá. Para o querido professor Aldo Costa. Doutor Aldo, vamos interagir de uma forma descontraída e vamos supor que o professor Écio chegou lá no seu consultório. Doutor, eu tenho uma dor no joelho e me falaram que pode ser artrose. Mas o que seria essa artrose, doutor, para o ouvinte entender melhor? Perfeito. A artrose, ela é um envelhecimento, um desgaste da cartilagem, que a cartilagem é um tecido que recobre os ossos nas articulações. Normalmente é um tecido branco, macio, e ao longo dos anos, como qualquer tecido, ele vai envelhecendo e vai tendo seu desgaste. E esse desgaste pode ser pelo próprio envelhecimento ou pode ter alguns fatores que aceleram. Doutor, muito bem. E isso é genético ou nós adquirimos com o trabalho, né? Excesso de atividade nos joelhos, de agachar, de esporte? É uma questão genética ou não, ou ambas, vamos? Ou ambas. Exatamente, assim, a artrose, ela pode acontecer naturalmente pelo envelhecimento, que a gente chama de artrose primária. E tem as artroses que podem ser causadas por alguns fatores. Existe a genética, que é um fator, mas existem outros fatores até mais importantes. O sobrepeso, a obesidade é um fator. Doenças reumatológicas, como a gota, a artrite reumatoide, também acelera esse processo. Os traumas que as pessoas têm ao longo da vida e os sobrecargas, que também é um fator. E também tem alguns fatores assim, de alinhamento, principalmente nos joelhos, que pode também ser um fator que leva a um desgaste mais rápido.
O que seria esse alinhamento exatamente, doutor? Tem pessoas que têm um joelho totalmente reto, num alinhamento perfeito. Tem pessoas que têm o joelho inclinado ou para um lado ou para o outro, que a gente chama de varo ou valgo. Então, ao invés do peso cair de uma forma correta no joelho, ele cai de uma forma errada, como se fosse um pneu andando torto. Então, isso leva realmente um desgaste mais rápido do que o natural. Entendi. Entendeu, Marcelo? Eu entendi. Na verdade, aqui o professor sabe que eu pratico corrida e gosto também de jogar o futebol, né, o futsal. E normalmente a gente vê muito problema também com jogadores, até corredores também tem esse tipo de lesão, né? Tem problemas, né? Sim. Tem alguma coisa a se fazer para evitar esse tipo de problemas? Sim, como eu falei esses fatores todos, então existe a prevenção, né, ou tentar diminuir a velocidade do desgaste da cartilagem. Algumas coisas que eu acho importante. Primeiro, a questão do peso. Sempre é bom ter um peso adequado, porque isso sobrecarregaria menos os joelhos. Outro fator que é muito importante, que a gente vê até na prática clínica, é que o fortalecimento muscular, ele protege muito as articulações. Então, uma prevenção seria sempre estar com os músculos bem fortalecidos. E naqueles casos que a pessoa tem realmente um desvio de eixo, às vezes a gente costuma usar uma palmilha para melhorar essa distribuição da carga. Uma forma de dar um equilíbrio. Isso, exato. Mas dentre esses itens todos, o fortalecimento muscular eu acho que é um dos mais importantes. Que é algo que o professor bate muito aqui com a gente, fala bastante aqui quase todos os sábados, que é essa questão também, né, professor? Isso, principalmente no que ele falou do ângulo do joelho. Isso é muito importante quando você vai dar uma atividade física, um fortalecimento. Muitas pessoas chegam para mim e até para os outros profissionais e com esse mau alinhamento do joelho. Então, muitas vezes, o fortalecimento também é distinto para esse perfil de paciente, vamos dizer assim. Não é só fortalecer também a coxa, mas toda a estrutura, quadril, abdômen, panturrilhas, a musculatura precisa ter um equilíbrio maravilhoso para que ele possa desenvolver e fazer as atividades que goste. Eu tenho um cliente de 52 anos com artrose grau 2, que não é nada muito pequenininho, que voltou a correr depois de um trabalho de 10 meses de um fortalecimento, os trabalhos proprioceptivos, tudo bem controlado, organizado e planejado. Mas é como o Dr. Aldo falou, tem sempre que ter os cuidados, o sobrepeso vai importar muito, uma palmilha no pé se você tem esse desvio, um calçado adequado para o seu tipo de pisada, isso tudo vai envolver, e além do mais importante, o descanso. Essa sobrecarga de atividade também, o doutor, se eu estiver errado, ele me corrige, também é importante, tem que prevalecer sempre o descanso. Perfeitamente. O doutor, isso que o professor está falando da relação de ter o músculo, ou melhor, do joelho ali, a perna, no modo geral, ela ser mais forte, né? Ela tá ali com o músculo ali forte. Isso também ajuda até numa recuperação pós-cirurgia? Sim. Inclusive, é sempre importante, quando possível, se a pessoa está programada a ter que fazer uma cirurgia, ela fazer um preparo antes de fortalecimento e depois. Isso a gente percebe que a recuperação é bem mais rápida, mais fácil para o paciente. Então, tanto antes como depois, é importantíssimo fazer esse trabalho de reabilitação. Entendi. Doutor Aldo, o ouvinte que está em casa, tem aquela dor no joelho, que vai se locomover, ou levantar, sentar, subir uma escada. Mas será que eu tenho artrose? Ou será que, o que é o meu joelho? Quais seriam uns sinais assim simples que o senhor poderia dar que poderia ser o início de uma artrose e essa pessoa ter que buscar orientação, visitar um médico para acompanhar o quanto antes isso é melhor para que ela possa ter um futuro melhor para o seu joelho, um tratamento mais adequado? Sim, os sintomas são vários, mas o principal realmente é a dor.
Como você disse, a gente tem vários graus de artrose. Tem artrose grau 1, 2, 3, 4. Quando a pessoa começa a ter o grau 1, que é o início, normalmente começa a ter sintomas de dor. Às vezes tem pessoas que também têm um derrame articular, um inchaço, às vezes um pouco de diminuição da mobilidade desse joelho. Então, os principais sintomas de início são esses. Aí eu acredito que ele tenha que procurar um profissional para identificar esse grau de artrose que ele tem, porque existem muitos tratamentos conservadores. A artrose em si, ela não tem cura, é um processo de envelhecimento. Até hoje, infelizmente, não existe nenhum tratamento que recupere a cartilagem. Mas se você identificar que já está iniciando um processo de artrose, existem alguns itens que faz a prevenção, como o fortalecimento muscular adequado, que é um item importante, como eu disse de novo, o peso, tentar adequar o peso. Existem medicamentos também hoje que ajudam a retardar, que a gente usa muito, colágenos, ácido hialurônico, tanto via oral como injetável. Então, existem sim as prevenções para não deixar a evolução da artrose ser muito rápida. Waldo, e em relação a calor e frio? Eu percebo que eu atendo muitas pessoas com degeneração de cartilagem, joelhos, tornozelo. Quando cai a temperatura, eles acabam reclamando mais. Por conta de uma vasoconstrição, as articulações ficam mais próximas. Mas aquele joelho que dói, é melhor colocar um quente, a pessoa que tem artrose, ou colocar o frio, que seria o gelo? Existem duas situações. Existe uma situação mais aguda, quando a pessoa tem algum trauma, ele já tem artrose, mas ele teve algum episódio que fez inchar muito o joelho e uma dor mais aguda, assim, de uma forma mais de repente, digamos. Aí nós costumamos usar o gelo, porque ele age como anti-inflamatório e diminui esse derrame. Agora, aquele joelho que tem uma artrose mais antiga, não tem esse derrame, é uma dor mais crônica, o calor, ele também ajuda bastante. Então, naqueles casos agudos, assim, de trauma, inchaço, dor aguda, o gelo, ele funciona melhor. E naqueles casos mais crônicos, o calor também melhora bem. Você tem razão, no frio, as pessoas realmente sentem mais dor por essa vasoconstrição e também porque a musculatura, que é um produtor de calor, ela fica mais enrijecida, mais tensa. Então, realmente, no frio, as pessoas sentem mais dor quando tem artrose. Doutor, o nosso ouvinte, o Matheus, ele está dizendo que ele tem alguns estalos no joelho, dependendo de como ele mexe o joelho. Isso pode ser um sinal de artrose? Qual a idade? Deixa eu só conferir aqui, ele tem 33 anos. Matheus. Isso. Matheus, 33 anos, ainda é uma idade bem precoce para ter artrose. Provavelmente esses estalidos pode ser, se você pratica esporte, pode ter sido uma lesão meniscal instável, que é o fragmento do menisco entra e sai do joelho e provoca estalido. Ou a patela também tem muito estalidos, devido à posição da patela, que às vezes é um pouco inclinada, então é muito comum a gente ver em paciente jovem estalidos. Mas a artrose eu acredito que não, porque se você é muito novo, a não ser que você tenha tido já alguns traumas maiores durante a vida, ou alguma cirurgia prévia. Mas a princípio, só o estalido não seria o sinal de artrose na sua idade. Ele pode ficar tranquilo nesse momento. Pode. Doutor Aldo, qual seria o ponto exato para a pessoa ter que fazer uma cirurgia e colocar a prótese? Como a gente comentou, a artrose ela tem vários graus.
Normalmente, as pessoas que necessitam de cirurgia são aquelas que já têm um grau muito avançado e que os tratamentos conservadores de fortalecimento medicamentoso não foram bem, falharam. Então, aquelas pessoas que já têm uma artrose avançada, têm uma qualidade de vida que já não é boa, às vezes ela não consegue deambular 100 metros. Então, esses casos que houve falha, nós sempre tentamos os tratamentos conservadores ao máximo. Mas quando falha e a pessoa tem uma qualidade de vida ruim, aí então está indicado o tratamento final, que seria a prótese de joelho. E agora, a dúvida, a pergunta que não quer se calar. A cirurgia, a convencional e a robótica, qual é o diferencial de ambas? Eu sei que deve ter alguma coisa especial nisso aí, eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Sim, quando nós fazemos uma prótese, a ideia é você deixar o joelho no máximo de alinhamento e no máximo de tensões dos ligamentos colaterais. E isso promove mais uma sobrevida da prótese melhor. O pós-operatório acaba sendo menos doloroso e mais rápido. O advento da robótica foi maravilhoso, porque quando você opera um joelho, mesmo com toda a experiência sem robótica, você tem um nível de acertar esses itens em torno de 70%. Com a robótica, você tem praticamente 100%. Você consegue alinhar ele o mais perfeito possível e balancear os ligamentos o mais perfeito possível. Porque cada joelho, cada pessoa tem uma anatomia, uma especificidade. Então, com a robótica, você consegue identificar e posicionar da melhor forma para cada paciente. Então, realmente, é um advento bem interessante e cada vez mais está sendo adotado e é uma tecnologia que veio para ficar. Tem uma idade, normalmente, assim, que se identifica mais fácil a artrose? A partir de alguma idade ela começa a acontecer? Sim. Normalmente, a partir dos 60 anos de idade, praticamente 80% das pessoas já têm artrose. Só que nem todos têm sintomas, porque tem muitas pessoas que têm uma artrose leve. Mas a partir dos 60 anos, 80% da população tem artrose. Sendo que desses, 20% tem sintomas importantes. Como quais? Dor, limitação da mobilidade, a mobilidade fica diminuída, derrame articular, inchaços. O principal é a dor. E a limitação que a pessoa sente. Eu sei que o senhor já tocou falando na questão de sobrepeso, enfim, da gente fazer a musculação para poder tentar uma prevenção, né, ou diminuir a dor, mas assim, para o pessoal aí sub-60, igual o senhor está falando, existe alguma coisa a se fazer já nessa idade que possa ajudar ele, a questão de diminuir dor e tudo mais, além do sobrepeso, sim? Existe alguma outra coisa? Antes dos 60? Isso, Sim, basicamente são esses itens, porque o envelhecimento da cartilagem é natural, como vai acontecer com todo mundo, é natural. Mas a prevenção seria basicamente isso, a questão de peso, a questão de fortalecer bem a musculatura, os cuidados assim nos esportes, de não ser uma coisa excessiva de impacto, e a questão dos alinhamentos, quando tem realmente algum alinhamento não muito legal, tentar corrigir isso. Para quem pratica esportes, por exemplo, igual eu vejo, tem muitos senhores que correm, enfim, e continuam ativos, inclusive jogando bola, inclusive. Alguma contraindicação? Se a pessoa tiver já uma artrose moderada para avançada, esses esportes de impacto pode agravar. Então, assim, para as pessoas que têm uma artrose um pouco mais avançada, já com dor e limitações, o importante é fortalecer, mas evitar impactos. Por exemplo, correr é um esporte que, para a idade, e se tiver artrose avançada, ele vai ter mais dor, mais dificuldade. Entendi. Normalmente eu vejo nas corridas, professor, pessoal passando muito eu costumo falar de a pomadinha milagres, né? Que passa na hora ali, a pessoa parece que não sente mais nada.
Isso é uma forma de ajudar ou só enganar naquele momento ali que parece que esquenta e a pessoa vai e consegue fazer o seu exercício? Esses medicamentos locais ou mesmo via oral, eles são totalmente apenas sintomáticos. Então, obviamente que melhora, mas ele não vai produzir nenhum efeito sobre a doença, que é a artrose. Entendi. Então, se a pessoa, às vezes, usar, que é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, usar muito anti-inflamatório para fazer esporte, ele está meio que mascarando. E o impacto e o trauma sobre a cartilagem vai continuar prejudicando. Entendi. Doutor, e aquela pessoa que pensa em fazer uma prótese ou tem medo, eu vou no médico, ele vai falar que eu tenho que fazer cirurgia, eu tenho medo. Será que quando eu vou voltar a andar normalmente, a minha mobilidade, como ela vai ser? Né? Então ele fez a cirurgia, ele volta a andar rapidamente. Como que é esse processo? A mobilidade dele vai ser como era antes ou não? De uma forma geral, o andar é rápido. No primeiro dia pós-operatório, ou até no mesmo dia, você pode colocar o paciente para deambular, andar. Porque a prótese ela é colocada de uma forma que na hora ela já está fixa. A mobilidade ele vai ganhando ao longo do tempo, porque é um pouco mais difícil, é uma cirurgia de um porte grande, e ele vai ganhar mobilidade de entre uns 2 meses, 3 meses. A mobilidade normalmente não fica total. A prótese também tem uma limitação da sua mobilidade, então a média assim 120 graus, 130, alguns menos, vai depender muito de cada pessoa, mas ela pode ter uma vida normal, ela pode praticar os esportes. Eu não aconselho muito corrida com prótese, porque ela pode ter uma vida útil menor, mas ela pode deambular, andar de bicicleta, fazer atividades em academia, uma vida praticamente normal. Dançar? Pode dançar. Eu tenho vários pacientes que dançam. A minha mãe é uma delas, provavelmente. Para deixar um pouquinho mais simplificado que você explicou, 120 graus. A pessoa vai andar, fazer os movimentos normais, levantar e sentar numa cadeira normal. O ouvinte que está prestando atenção nisso. Talvez para agachar, que fica um pouquinho mais difícil, que é o que eu percebo nas pessoas que eu acompanho. Mas todos eles voltam a caminhar normalmente. É maravilhoso. Após a cirurgia, eu já acompanhei pacientes, já dá os primeiros passos. Eu só precisava que o senhor falasse, porque o médico é ele, né, Marcelo? Com certeza. Então, o respaldo sempre do doutor é mais importante. O maior respaldo. Exatamente. Mas para aqueles que pensam que tem um problema no joelho, procure um médico. É importante que faça o reconhecimento da patologia sempre. Quanto antes, melhor, porque quanto antes se dá para tratar e ter mais sucesso no final. Se não for com movimentos ou tratamentos conservadores, como o Dr. Aldo disse, com medicações, introdução de alguns suplementos ali, vamos dizer assim, na articulação, mas é importante que se faça isso. E eu gostaria se o senhor quiser fazer alguma colocação final, fique à vontade. Eu acho que todas as pessoas que começam a ter sintomas de qualquer tipo de sintoma nos joelhos devem realmente procurar um profissional, identificar a causa desse problema e tratar. E quanto antes, melhor, porque a prevenção com certeza ainda é o melhor tratamento. Muito bem, muito bem. Que bate-papo maravilhoso, hein, professor Écio Bottaro. Teria certeza, eu já tinha certeza que ia ser ótimo. O Aldo, além de um excelente profissional, é um amigo em particular, que isso faz toda a diferença. Muito bem. Eu até percebi ele esses dias, a gente batendo papo, eu falei, olha, deixa com o Beck, que o Beck resolve, né, Marcelo? Com certeza, ajuda muito. Ajuda muito. Às vezes o Marcelo, a gente vai fazer um bate-papo, mas fala, deixa com o Beck resolve. Ou eu tiro a bola ou eu derrubo. Se não conseguir, o Carlos Albertini dá um amparo para nós. Com certeza. Carlos Albertini que está aqui na nossa operação de áudio neste glorioso sábado. Doutor Aldo, muito obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos. Sem dúvida aí nosso ouvinte deve ficar
ficou muito melhor informado com as suas informações, suas opiniões. E a gente só tem a agradecer pela presença. Eu que gostaria de agradecer à CBN, a vocês todos, aos telespectadores pelo carinho e muito obrigado por estar aqui. Imagina. Professor Écio Botaro, muito obrigado por mais um sábado, um excelente final de semana e nos vemos daqui 2 semanas, provavelmente. Com a graça de Deus, estaremos aqui com muita informação e vida em movimento. Amém. Vamos agora para o intervalo. Na sequência, Repórter CBN. CBN Grandes Lagos, 10 anos. FM 90,9. A rádio que toca notícia.